Boa noite, igreja. Estejam todos bem-vindos na casa do nosso Deus, aos nossos visitantes também, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos começar então o nosso culto, né? Louvando o nosso Deus, né? Cantando o primeiro louvor, Quero Louvar-te. E também você que está em casa, né? Nos assistindo, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos ficar em pé, igreja? Fiquem à vontade se quiser bater palmas. Vamos louvar o nosso Deus. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Amém. Pode sentar-se, igreja. Uma boa noite, amada igreja. Sejam muito bem-vindos à casa do nosso Deus. É uma alegria receber cada um de vocês que nos visitam nessa noite. Em especial, né, os que nos visitam pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe e fale também a cada coração, bem como os que estão em casa nos acompanhando aí, né, pela live através do Facebook, ou talvez durante a semana também pela transmissão pelo YouTube. Sejam bem-vindos, que Deus possa falar de fato ao nosso coração. Estamos numa série de mensagens intitulada Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos questionamentos vieram do ano que se passou. 2020 foi um ano que deixou marcas na história, deixou marcas na igreja e deixou marcas na nossa vida individualmente, como família, como comunidade, como cidade. Não tem como nós simplesmente fecharmos os olhos para isso. E muitos questionamentos foram feitos, né? Pastor, essa pandemia é um sinal do fim dos tempos? O que está para acontecer com o mundo, né? O que está para acontecer com a igreja? E antes de nós nos preocuparmos com o que vai acontecer com o mundo, a gente precisa se preocupar com o que Jesus vai fazer com a igreja. Que antes de julgar o mundo, Jesus vai julgar a sua igreja. Então ele está andando entre as igrejas, ele está sondando, ele está elogiando e também exortando a sua igreja.
E nas 7 cartas de Apocalipse nós vemos ali igrejas que foram elogiadas, igrejas que foram criticadas e igrejas que foram elogiadas e criticadas. E com isso, com essas lições, nós aprendemos e trazemos para o nosso contexto onde nós estamos, o que nós precisamos fazer. Jesus não vai vir buscar denominação, Jesus vai vir buscar a sua igreja espalhada no mundo. Que nós sejamos encontrados fiéis e vencedores nessa etapa. E hoje nós vamos ter o estudo da segunda carta, a carta de Jesus a Esmirna. E essa carta tem muito a falar ao nosso coração. Uma igreja que foi elogiada pelo seu proceder, mas que passou por uma grande tribulação. E isso faz com que a gente reflita sobre a nossa vida e o que também nos aguarda aí para o futuro. Então eu quero dizer que Deus tem falado muito ao nosso coração. Eu estou bastante empolgado com essa série e que Deus possa continuar realmente ministrando, mostrando que não existem apenas preocupações, mas a maior preocupação delas é realmente a nossa alma, como é que ela está perante Deus e como é que está a nossa missão também de alcançar outras pessoas para o reino do Senhor Jesus. E isso vai nortear e vai de fato agir em nós e através de nós. E eu quero iniciar lendo um texto que nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Então, se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura de forma rápida, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, como introdução também para o assunto que trataremos nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18, ok? Depois de fazer uma abordagem sobre sermos vasos de barro e dentro de nós termos um tesouro, o qual Paulo destaca sendo Jesus Cristo em nosso coração, ele diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os nossos leves e momentâneos sofrimentos. Daí talvez você olhe para mim e diz assim: pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Não sei, mas Jesus sabe. E embora seja pesado, embora a sua tribulação, embora o seu sofrimento seja difícil, Jesus está dizendo que ele é momentâneo, que ele é passageiro, e ele está aqui para te ajudar a passar por ele, a entender o propósito dele, e com isso também amenizar o teu sofrimento, a tua dor e a tua tristeza. Com esse texto, eu quero iniciar de fato, amados, orando. Orando em primeiro lugar, agradecendo a Deus pelo cuidado dEle, pela proteção, pela provisão dEle, pelo sustento. Agradecer pelos irmãos que têm sido curados da Covid-19. Agradecer também pelos irmãos que foram infectados essa semana, mas estão em tratamento e estão se recuperando. De forma especial, o Edson, pastor, ex-pastor dessa igreja, o pai dele está ainda carecendo de cuidados especiais na unidade de tratamento intensivo em Bento Gonçalves. E eu espero que nós tenhamos boas notícias essa semana. Ele precisou passar por uma sessão ou outras, mais do que uma, de hemodiálise essa semana, por causa da questão renal, era esperado pela quantidade de medicamentos que ele estava tomando, mas ele está reagindo bem. Espero que essa semana tenhamos notícias melhores, continuemos orando por ele. A Agnes me comunicou em relação à sua família, a sua nora, essa semana acabou sendo positivada, e acabou também sendo confirmado então a Deia, e o seu irmão Fabrício.
ela está bem, a Fernanda também não pegou, e eu gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando pela família, né? Então é uma preocupação sempre nossa, quando alguém é positivado, vamos orar para que Deus ajude também a passar por essa tribulação. Eu tenho aqui alguns pedidos de forma muito especial também. A filha do pastor Uriel, que já foi pastor dessa igreja, pede que continuemos orando por ele, né, pela sua saúde, ele está bastante debilitado. A irmã Nadir, né, esposa ali do irmão Palhano, mãe de muitos filhos dessa igreja, estará se submetendo a uma cirurgia, né, e nas próximas semanas. Que Deus possa cuidar de todo o processo, né, irmã Nadir? Vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? E a gente vai continuar orando e intercedendo por você aí para que ocorra tudo bem com a sua visão, tá? Deus vai estar à frente. E também orando pelo Marcelo, né? Que estará novamente em viagem, é isso, irmã? Né? Que Deus possa cuidá-lo também e abençoá-lo no seu trabalho como ele sempre tem feito. Então, amados, são esses os motivos de momento. Temos outros, como a irmã Gertrudes, que carece de nossas orações, vai precisar se submeter a uma cirurgia nas próximas semanas. Lembramos da irmã Horizontina Camada, né, sempre carente das nossas orações. E outros irmãos que você conhece. Quero que você coloque cada vida agora também em intercessão. E vamos também lembrar desses queridos através da oração. Oremos. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela tua casa, obrigado por cada irmão que está aqui. Eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre aqueles irmãos que estão em viagem, cuida deles, protege, Senhor, leve-os e traga-os em segurança, para que possam continuar o seu trabalho e principalmente também a manutenção da tua obra. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa reflexão inicial da tua palavra. E de forma muito especial, ó Pai, eu te peço, abençoe esses irmãos que foram positivados, que possam ser encontrados, restaurados essa semana através da oração. Ó Senhor, esteja ainda com o Edson, restaurando a sua vida segundo o teu querer e a tua vontade. O pastor Uriel, que está nessa situação bastante grave. E de forma muito especial a irmã Nadir, que vai se submeter a uma cirurgia. Senhor, cuida dela, da sua família, dos seus filhos. Dê a eles o suporte necessário, Senhor, cuida de tudo. Colocamos isso na tua presença porque reconhecemos que nós não podemos, mas tu podes. Nós não somos poderosos, mas tu és. E confiando em ti, sabemos que tu podes fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento na tua casa. Continue falando ao nosso coração. Em nome e por amor de Jesus é que oramos, agradecidos. Amém? Muito bem, amados. Eu vou fazer uma revisão rapidinha da nossa programação da semana. No hall de entrada lá tem boletim. Eu sei que muitos pegaram na semana passada. Até eu ia pedir lá para o irmão João. Quem não pegou boletim, levanta a mão aí que a gente já distribui. É importantíssimo que você leve essas informações. Nós temos várias programações essa semana, começando com todos os cuidados, com essa questão toda rigorosa em relação à máscara, a distanciamento, mas é muito importante você ter essas informações à mão. Mas eu quero rapidamente passar por elas, para a gente justamente lembrar rapidinho aí dos nossos encontros, tá? Volta um aí, para nós, ou esse já é o primeiro? Isso, tá. Então, amados, é o seguinte, quais são os avisos da semana, tá? Quarta-feira nós temos o culto, né, de oração, estamos falando sobre ética cristã, a partir das 19 horas, tá? Presencial e live também pelo Facebook. Na sexta-feira, dia 19, nós teremos às 19h30 o encontro de homens, tá? Aqui da nossa igreja. Então você está convidado a participar, você que é homem, né? Sexta-feira, 19h30. Posso contar com vocês aí? Né? Vamos nos reunir e também pensar aí na nossa agenda e na nossa programação do ano. No sábado, a mulherada, né? Mulher Cristã em Missão vai se reunir aqui na igreja às 14h30. Vai ser o primeiro encontro. No caso, as mulheres será semanal, então é para todas as mulheres,
tanto da igreja quanto de fora. Vai começar no sábado. Aqui o aviso é para que vocês venham, né, com protetor solar, cadeira, boné, álcool em gel, máscara, né, roupa para atividade física. Tá? Isso que elas estão pedindo e divulgando, né? Venha preparado para isso. Creio que vocês vão fazer ginástica, não sei aonde, mas se preparem aí para uma corrida em volta do quarteirão. Estou brincando. Mas estão convidadas aí para a programação no sábado à tarde, tá? As Mensageiras do Rei é uma programação para meninas de 9 a 13 anos. Então, se você tem filhos, sobrinhos, netos, né, amigos, amigas, né, nessa faixa etária, nós temos uma programação bem especial para as meninas, uma programação bem voltada para elas nesse horário no sábado à tarde. Sábado à noite, os adolescentes têm o programa deles, a Geração Radicalmente Fiel, 19h30, aqui no templo. E nós queremos começar também juntamente o Ministério Jovem, no mesmo horário, né? Nesses primeiros momentos agora, o louvor vai ser junto e a gente divide para o momento de estudo, né? Mais tarde a gente vai alinhando as coisas também para o Ministério Jovem, onde a gente vai se reunir e vai continuar também as nossas reuniões. Precisamos dar o pontapé inicial. Domingo de manhã, 9h30, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Começamos a carta aos Tessalonicenses. Participe conosco, tem sido muito interessante. Um aprendizado rico, né, de muitos detalhes. Temos revistas também à disposição, qualquer coisa falem comigo. A MCM está promovendo aí a campanha para ação social da igreja. Então, todo culto de ceia, você pode trazer uma caixa de leite. Não precisa ser uma caixa inteira, pode ser caixinhas menores, né? A quantidade que você quiser fazer de doação. Com isso, nós estaremos também abençoando famílias carentes da nossa igreja. De 7/2, né, já foi, no início, até 27 de março, nós estamos recolhendo oferta de doces para a Páscoa das crianças. Final do ano, nós damos brinquedos, né? Então, foi muito especial, né? A Daia compartilhou, né, várias fotos ali, levando os brinquedos para as crianças nas casas. Foi muito bom lembrar as crianças que Jesus é o maior presente que veio ao mundo, né? E nós queremos também dizer que essa Páscoa, Jesus é, de fato, a ressurreição. E, trazendo um doce para alegrar a vida das crianças, com certeza isso vai ser lembrado com um pouco mais de facilidade. Então, se você puder nos ajudar com isso, estamos com esta campanha. No dia 21, domingo que vem, tá? Nós teremos a noite do X, olha que maravilha, né? Temos cartões ainda à venda, o Marcos está com eles lá. Não saia sem pegar no mínimo 5 cartões para vender essa semana, né? Reserve o seu, depois do culto você leva um lanche quentinho para casa, sem sujar o fogão, né? Só chega em casa e desfruta do lanche, tá? R$15, tá? Muito barato. A nossa série de mensagens, já falei. Culto da criança está acontecendo paralelamente ao culto público. Então, você que tem criança, né, chega, já leva direto para o salão. Elas têm lá a sua programação especial, filminho, né, brinquedos e tudo. E os professores estão aí fazendo o seu papel, né, levando elas para fora a chorar. Se precisar chamar a mãe, eles chamam. Então, fiquem tranquilos, né, acontece paralelamente ao culto público de domingo. Nós estamos com o projeto de revitalização da igreja, né? Eu falei um pouquinho semana passada sobre isso. Se você olhar aqui para o lado, você vê aqui, ó, algumas partes da parede está desmanchando. Nós temos alguns probleminhas também no banheiro, né? Um tempo atrás a irmã Amélia até resbalou lá, né? Porque estava o vazamento de água. Nós precisamos consertar essas coisas, amados. Então nós estamos com um projeto de revitalização da igreja, reforma do depósito. A gente precisa desentulhar algumas coisas que estão ali para a gente retomar algumas atividades. E para isso a gente precisa de ofertas e precisa de doações. Hoje à noite nós teremos um combo, né? A MCM está fazendo aí um combo de pastel, refrigerante e brigadeiro por R$10, né? Tem ainda? Tem 10 ainda? Tá? Então tem 10 combos ainda. Reserva o seu, né? Se quiser dar uma saidinha durante as músicas lá, para já adquirir o seu cartão, para já adquirir o seu combo. Temos alguns ainda. Vários já reservaram antes pelo WhatsApp, mas temos alguns ainda para serem retirados após o culto. E isso tudo está sendo revertido para essa revitalização, da frente, de dentro, né? Muitas coisas precisam ser feitas. Você pode fazer no envelope, você pode fazer através da transferência bancária que está no boletim,
Ou agora nós temos também essa novidade, o Pix, né? O que é o Pix? É aquele sistema de transferência rápida, né? Ou seja, pelo CNPJ da igreja você já pode fazer uma doação direta e a gente já recebe com o seu nome, nominalmente, tudo, fica mais fácil também para a tesouraria fazer a contabilidade, tá? Fiquem à vontade para ofertar, a gente precisa continuar firmes nessa campanha. Ok, amados? Esses são os nossos avisos e fica, né, então, os maiores detalhamentos também no boletim e estamos à disposição para comunicar a vocês o que for preciso. Muito bem, antes de passar a palavra para o Ministério de Música, Lucas capítulo 2, versículo 22 diz o seguinte: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e para oferecer um sacrifício de acordo como diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos, né? Ou seja, era um costume da época fazer uma apresentação de toda criança que nascia no seio, né, da religião judaica. E nós adaptamos esse contexto, né, apresentando também crianças ao Senhor. Por que a gente faz isso? Não é um batismo, mas é uma apresentação. Nós dedicamos a criança a Deus, pedindo que Ele venha realmente abençoá-la e dar sabedoria aos pais também na criação e na edificação da vida dele. Então eu quero convidar aqui o pai Jean Davi Fonseca Alves, a mãe Flávia Giana Santos Oliveira e o bebê, né, Davi Lucas Santos Fonseca. Esse bebezão aí nasceu no dia 22 de fevereiro do ano de 2020, vai completar um aninho agora, dia 22, e nós vamos apresentá-lo ao Senhor. Então eu quero convidar para vir aqui à frente, eles, né, a família também junto, né, sogra, isso, do Jean. Tem mais alguém que vem representar? São vocês? Tá bom. Pode vir aqui, né? O Davi então vai completar um aninho essa semana e nós, apresentando ele ao Senhor, também fazemos a nossa oração no sentido de pedir a bênção não somente para ele, mas também para a família, né? Que Deus venha abençoar vocês, sustentar vocês, não deixar nada faltar e principalmente dar sabedoria para a educação, né, do Davi, e que principalmente ele também conheça os caminhos do Senhor, que esse é o desejo do nosso coração, tá? Então eu vou pedir para a igreja se colocar em pé, estender, quem quiser, também uma de suas mãos sobre a vida do Davi e nós vamos orar por ele e pela família. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas, obrigado pela tua proteção, pela tua provisão e de forma muito especial eu te agradeço pelo nascimento do Davi. Obrigado, Senhor, pela vida dessa criança. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dele. E eu quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre a família. Dê sabedoria aos pais. Instrua-os nos teus caminhos, Senhor, para que eles te conheçam, para que eles cresçam em ti e para que o Davi também, Senhor, cresça em estatura, sabedoria e graça diante de ti e diante dos homens. Abençoe seus pais, abençoe essa família, sustenta eles com a tua destra poderosa, que teus anjos acampem a sua família, não deixando nenhum mal sobrevir a eles. Eu peço a tua bênção, a tua proteção, apresentando também hoje o Davi a ti, para que o Senhor o conduza segundo o teu querer e a tua vontade. É o que colocamos diante de ti, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe, queridos, tá? Obrigado, amados, podeis assentar. Valeu, Davi. Lindo. Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé de novo, igreja, para estar louvando o nosso Deus, então, com esse louvor, né? Quero que valorize o que você tem, né? Que você é um ser muito, mas muito importante para o nosso Deus.
move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Que você possa valorizar muito, né? Que é a sua vida que Deus lhe deu. Nosso próximo louvor, né? Diz que tudo que Jesus conquistou na cruz. Aqui diz que é um direito nosso, né? Que direito que nós temos. Somos todos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, né? É Ele que merece tudo de nós, né? É só Ele que merece tudo. E com esse louvor, nós vamos então estar trazendo, né, as nossas ofertas, os nossos dízimos, tá? Os nossos visitantes sintam-se à vontade, tá? Pois esse também, né, é um ato também de adoração, de louvor para o nosso Deus, e que Deus possa sempre suprir as necessidades da sua vida. Cantamos então tudo o que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa
momentos que na vida, né, a gente às vezes pensa muito em olhar para trás, né? E também diz um versículo, né, que eu gosto muito, que está no livro de Jeremias 29:13, que diz: buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração, né? Então aquela música que nós cantamos antes, tudo que Jesus conquistou na cruz, e essa aqui foi mais os dois louvores, irmãos, que quando eu tive o vírus, né, foi a música assim que gravou no meu coração. E o versículo também que está em Salmos 46, versículo 1, diz assim, ó: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na tribulação. Também foi esses 3 versículos que eu li, que ficou gravado no meu coração, que Deus me deu força, tá? Mas num outro momento eu vou estar contando esse meu testemunho, juntamente com os meus pais, que estão vindo só agora aqui na igreja, que eles também foram atingidos por esse vírus, mas somos vitoriosos, porque Deus nos deu a vitória. Então ali, ó, há momento que na vida dá um desânimo da gente olhar para trás, né? Ah, tudo não presta, tudo está acabado. Mas não, é preciso pedir ajuda. Se você não pede ajuda para Deus, como é que Ele vai ajudar você? É o que eu fiz, irmãos, durante a minha quarentena, tá? Passei por várias coisas, tá? Foi horrível, tá? Tive 11 sintomas, mas eu não vou contar isso agora, assim, para os irmãos, em outra oportunidade. Mas essa música aqui, ó, tem tudo a ver comigo. Espero que tenha a ver com você. Não sinta vergonha de pedir ajuda para Deus. Clame, se humilha para Ele e Ele dará a vitória. Ele dará a vitória, tá? Tenha certeza disso. Ele deu para mim e outras vitórias dará para nós, que nós não sabemos o que vai acontecer com as nossas vidas daqui para frente. Só Deus sabe. Então clame por Ele. Clame por Ele. Peça ajuda, não peça ajuda para mim. Eu pouco vou fazer por você. Eu pouco vou fazer. Só Ele que pode te dar a ajuda maior da sua vida. Há momentos que na vida, irmãos, vamos cantar. Momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Entregue a cruz para Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui hoje reunidos em Teu nome. A Tua presença, Senhor, é bem-vinda aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada vida que veio aqui e está aqui hoje, Senhor. Recebe a nossa adoração.
O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe daquilo que necessitamos, daquilo que precisamos, e que possamos entregar a Ti, Senhor, tudo que temos e tudo que somos. Que possamos, Pai, ser usados por Ti nessa terra, que possamos ser sal e luz, fazer a diferença na vida daquelas pessoas que precisam de nós. Senhor, nesse momento onde iremos meditar na Tua palavra, Espírito Santo, usa o Teu servo nessa noite, que possamos estar com a nossa mente, com o nosso coração aberto, para entender, Senhor, para colocar em prática tudo aquilo que iremos aprender nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode sentar, igreja. Tem uma ajuda que nós possamos dar assim para a tua vida, né? É contar sempre com as nossas orações. Essa ajuda a gente pode assim dar para você. Tem outras também, mas a ajuda maior é só Deus. Pastor? Muito obrigado, irmãos, né, pela ajuda, pela dedicação sempre também a esse ministério. Apocalipse capítulo 2. Quem trouxe a sua Bíblia, quiser abri-la. Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. Pode colocar para mim lá. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém, amados? Uma das coisas mais impactantes para mim, nesse período de pandemia, foi justamente a limitação que nos foi dada em relação à aproximação. Isso fez com que o cuidado pastoral ficasse um pouquinho mais técnico, mecânico, impessoal, para não dizer desumano. Amados, nós teremos uma geração de pessoas que irão sofrer muito, porque muitas pessoas que perderam seus entes queridos nesta fase não puderam nem sequer se despedir. Tenho acompanhado algumas famílias em luto que simplesmente fizeram o translado do hospital para o cemitério. E amados, pode parecer pouco, mas faz muita diferença. Nós, como igreja, acabamos, aqueles que estavam bem próximos, membros, filhos de membros, que nos acometeram desse sofrimento, fizemos um culto de gratidão e também apoiamos esses queridos e damos o suporte
através do telefone, através do culto, através das nossas intercessões. Mas se tem uma coisa que chegou bem próximo de nós, foi de fato sofrimento. E me fez refletir, amados, sobre esta questão. E esta carta fala de uma igreja que é elogiada. É uma igreja que só recebe elogios. Eu acho interessante, né? Porque nós não gostamos de receber críticas. E eu acho interessante, às vezes as pessoas chegam assim: eu posso te dar uma crítica construtiva? Na verdade, crítica é crítica. A própria questão da crítica é algo desconstrutivo. Mas se precisa desconstruir um conceito ou algo, é para construir algo mais sólido, mais forte no lugar. Então a exortação de Jesus a várias igrejas é justamente para cuidar com o caminho que estavam tomando. Mas a igreja de Esmirna recebe somente elogios. Só que se você olhar para o contexto de Esmirna, você deve se perguntar assim: é bom receber somente elogios? Porque tem um preço. E aí, amados, eu quero entrar aqui, a título de introdução, num assunto muito interessante que eu tenho visto ser debatido em vários meios evangélicos. Infelizmente, a única linha de interpretação que a igreja evangélica brasileira conhece sobre a escatologia, sobre a volta de Cristo, sobre a doutrina das últimas coisas, é a doutrina pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Falei grego? Mas além dessa tem outras, no mínimo 7. Diferentes correntes que interpretam os mesmos eventos. Essa linha, de forma especial, simplesmente aponta para o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Eu tenho pastores, amigos meus, que depois vão me puxar a orelha, que estão justamente pregando sobre isso. Por que eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação? Ok, queridos. Você pode crer no que você quiser. Agora, ao ler a carta de Jesus a Esmirna, eu me pergunto: o que nós somos mais do que eles? Por que nós temos que ter privilégios e sermos levados antes da grande tribulação, sendo que a igreja na história passou por muitas tribulações? Jesus, quando ora por si mesmo, por seus discípulos e pelos que estão no mundo, em João capítulo 17, ele não ora pedindo para que nós fôssemos tirados do mundo. O que Jesus ora? Eu sei que eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não os peço que tire do mundo, mas que os livre do maligno. A oração de Jesus é para que nós sejamos libertos do mal. Respeito quem crê que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas Jesus prometeu livrar a sua igreja na tribulação e não da tribulação. E isso muda bastante a história. E eu preciso prepará-los, amados, para dizer o seguinte: que se Jesus não vier buscar a igreja antes da grande tribulação, você vai ter culhão para ser fiel até a morte? Porque qual é a ideia? Ser fiel até a morte, ou seja, ser fiel a Jesus, servir a Jesus até quando a morte chegar. Mas aqui a expressão é mais profunda. Ser fiel até a morte é ser fiel até o ponto de morrer por Jesus.
Eu não vou passar agora porque tomou bastante tempo, eu compartilho depois o link nos grupos, tá? Sobre a igreja perseguida, um vídeo muito interessante. Passa para mim aí, ó. Tá bom. Eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas na história, antes de nós introduzirmos o conceito de Esmirna. Muitos mártires cristãos morreram no Coliseu de Roma, por exemplo. Você conhece aquela expressão, quem tem boca? Quem tem boca, vai a Roma. Ou seja, quem tem boca pede informação e vai aonde quiser, não é essa a ideia que nós temos? Pois é, só que isso é um conceito errado. Na verdade, não é quem tem boca vai, do verbo ir a Roma. É quem tem boca vai a. Do verbo vaiar, Roma. Essa é uma expressão cristã, que muitos iam no estádio, no Coliseu, e aí o imperador perguntava, morte, né? Ou vida? E as pessoas queriam ver sangue, queriam ver as feras trucidando os humanos. Olha só que interessante isso, hoje a gente vê em filme, né? Mas aquela vez eles assistiam ao vivo. E muita gente estava lá para ver sangue, estava lá para ver diversão. E os cristãos estavam lá para fazer o voto contra, vaiando Roma. Então, quando você ouvir de novo a expressão, quem tem boca vaia Roma, é na expressão de vaiar o que eles estavam fazendo, inclusive com os cristãos, que foram despedaçados por feras, sendo espetáculo público, por crer em Jesus. Recentemente nós vimos mártires cristãos prestes a serem mortos pelo Estado Islâmico. É triste essa cena, se você ainda não viu, está na internet. Cristãos sendo degolados ao lado da praia, por não negarem a Jesus. Um amigo meu lá de São Paulo me deu um livro sobre a esposa desse cara, Jim Elliot, contando a história dela. Jim Elliot foi missionário morto por indígenas no Equador, em janeiro de 1956. Ele chegou lá de avião, estava evangelizando aquela tribo e mataram ele e os seus colegas. Anos depois, a sua esposa volta para o mesmo lugar e evangeliza a tribo e ganha eles para Jesus. Mas para abrir a porta naquela tribo para o evangelho, Jim Elliot precisou morrer. Foi um mártir, morrendo pela fé que professava. E aí eu quero te dar uma notícia, amados. Você pode ser o próximo. A gente precisa pensar nisso, queridos, com muita seriedade. Você já recebeu ameaça de morte? Mexe com a gente, desestabiliza. Você pensa na família, você pensa na sua própria vida, tudo que está ao seu redor toma outra proporção. No Brasil nós ainda temos liberdade religiosa. Eu vou mandar o vídeo para vocês ver o que está acontecendo na Ásia, na China. O pessoal, com medo de que os cristãos vão se voltar contra o governo, eles chegam nos locais de culto e destroem templos inteiros em minutos. A pedrada, a machadada, para que os cristãos não tenham os seus locais de culto. Perseguições como essa têm varrido a história, amados. Tem varrido a história. Agora, algo muito interessante em relação a essa igreja traz algumas reflexões para nós. A primeira delas é que Esmirna, aqui, ó, né? Ela é um porto do mar Mediterrâneo, né, em direção aqui ao Mar Negro. Naquela época, na capital da Lídia, atualmente hoje é a Turquia, tá?
Esmirna, em concorrência a Éfeso, né, a segunda maior cidade aqui dessa região da Turquia. É uma cidade portuária e atualmente é chamada de Izmir. Tem mais de 4 mil habitantes, milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes, segundo o último censo de 2019. Então é uma cidade grande, e na época também o era, mas nem sempre foi assim. Essa cidade tem algo histórico, e é por isso que Jesus se dirige a ela com umas questões bem interessantes. Primeiro, esta igreja que está em Esmirna, ela só recebe elogios. É uma das igrejas que só recebe elogios. Ela não recebe críticas. Só elogios. Olha que bênção, podermos receber somente elogios de Jesus. Esmirna era uma igreja pobre no meio de uma cidade rica. Era a cidade mais bela da região. Era uma cidade portuária, linda. Roma investiu ali. Templos. O estádio, aqui não sei se dá para ver, a foto está um pouco escura, mas um estádio que é preservado até hoje para Jogos Olímpicos. Atletas se apresentavam ali, concorriam a prêmios. Era uma cidade muito visitada, louvada, ovacionada, a mais bela da região da Ásia Menor. Esmirna era uma igreja que enfrenta a morte em uma cidade que havia morrido e ressuscitado. Olha que interessante a história da cidade de Esmirna. Ela foi fundada mais ou menos 1000 antes de Cristo. No ano 600, mais ou menos, ela foi destruída pelos lídios. Foi varrida do mapa. E sobre esses escombros, sobre essas ruínas, uma nova Esmirna foi construída em cima. Por isso que a cidade hoje é turística. Se você vai lá, tem vários pontos de turismo onde você encontra essas ruínas da antiga cidade. No ano de 2000 a.C., Lisímaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Olha que legal. Olha que fato histórico importante. Então, quando Jesus diz: eu estive morto e voltei à vida, a cidade sabia o que era isso, porque eles estiveram mortos. A cidade foi para cinzas, a cidade morreu, mas ressuscitou. Então Jesus usa aquele contexto da cidade para justamente ilustrar algo que ele viveu e que ele queria trazer para o coração daquela igreja. Eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou à vida e ressuscitou. Aqui, amados, nós vemos uma igreja em uma cidade fiel a Roma. E isso implica em muitas coisas. O imperador era idolatrado. Templos a Roma foram erigidos naquele lugar. E ela foi uma igreja vencedora numa cidade de jogos atléticos. Então todas essas expressões que Jesus usa para falar de morte e vida, para falar que era uma igreja rica, né, no sentido espiritual, pobre numa cidade rica, materialmente, era também uma igreja vencedora numa cidade de jogos. Então Jesus, ele ressignifica tudo aquilo que os olhos veem para trazer uma meditação à igreja. Eles não se curvaram a César, não idolatraram Roma, mantiveram-se fiéis a Jesus, e isto lhes custou um alto preço. Esta igreja em Esmirna, amados, ela foi fiel a Jesus Cristo, mesmo diante da realidade em que eles vivenciavam. E a primeira realidade triste
da igreja em Esmirna é que a igreja estava passando por tribulação. Que tipo de tribulação, pastor? A igreja estava sendo esmagada. Crentes estavam sendo mortos por causa da sua fé. Era um peso, ou seja, a política, a justiça, colocava coisas tão subhumanas sobre a igreja que eles não conseguiam avançar. Era difícil manter a fé em Jesus. Por isso que a igreja era pobre. Os membros eram saqueados, as suas propriedades eram tomadas. Não é que nem hoje que você tem direito à sua propriedade se você pagar imposto. E estou sendo irônico. Mas naquela época, se eles quisessem tirar a sua propriedade, era direito do Estado. E é por isso que muitos se tornaram escravos, muitos se tornaram pobres, por isso que a igreja empobreceu, porque o Estado realmente, Roma, afligiu a igreja. Sabe, amados, eu acho interessante, né? Tem igreja aí que acha bonito dizer, somos igreja romana. Na história isso não é tão lindo não. A segunda realidade que a igreja enfrentava era a pobreza. A pobreza não era simplesmente por preguiça. A pobreza era um efeito colateral da tribulação. Eles tinham tudo saqueado pelos seus perseguidores. Você consegue imaginar isso? Conheço jovens que perderam o emprego porque não quiseram se submeter às regras do chefe. Tem empresas que zelam pela ética, mas tem empresas que não zelam. E se você quiser zelar e manter o teu emprego, eles vão te tirar para botar outros que têm a mesma linha de raciocínio. Amados, não tem sido fácil ser cristãos hoje. Imagina naquela época. Então manter a sua fé, mesmo diante da perseguição, da tribulação e da pobreza, realmente é algo que a gente precisa pensar. Qual é a terceira realidade que a igreja estava passando? Difamação. Amados, diz o texto que os judeus entregavam os cristãos às autoridades. E olha bem, judeu é para ser um povo escolhido de Deus, o povo separado, o povo para o qual o Messias veio, mas eles rejeitaram. Só que eles, pelo fato de ser povo de Deus, ser da linhagem de Deus, eles deviam abençoar os gentios. Não. Eles estavam assim, eu estou salvo, estou tranquilo, o resto que se lasque. Então aonde eles podiam acusar, aonde eles podiam encontrar algo para entregar cristão, eles faziam. É por isso que Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Porque estavam trabalhando contra o reino de Deus e não a favor dele. Que tipo de judeu é esse? A difamação, amados, era tão grande que eles acusavam os cristãos de canibais, simplesmente porque na ceia a gente come o pão que representa o corpo, bebe o suco de uva que é o sangue. Aí tu imagina, não, eles são canibais, eles comem corpo e bebem sangue dentro da igreja, imagina. Difamação. Diziam que eles eram ateístas porque não se curvavam aos deuses gregos. Vocês têm que fazer algo, porque senão eles vão se opor à política da cidade. Se a igreja é difamada, escuta quem está difamando. Tem alguns que eu até faço questão que difamem, porque não tem vida para falar. Porque até se elogiar, vai estragar. Então é preferível que difame mesmo, porque não tem caráter para falar mal da igreja. Mas mesmo que sejamos difamados, a nossa fidelidade é a Jesus.
Porque o inimigo sabe ser o acusador, ele sabe difamar, ele sabe querer realmente colocar empecilhos para a obra. Escuta quem fala, escuta de quem vem, escuta se tem vida, se vale a pena dar ouvidos, porque às vezes está sendo usado pelo diabo. E quando você, irmão, de dentro da igreja, fala mal da igreja, fala mal do seu pastor, você está servindo como sinagoga de Satanás, meu querido. Toma cuidado. Até onde vai a tua fidelidade a Jesus? Você pode se achar separado, se achar intocável, mas como é que está a tua vida com Jesus? Porque tem gente que só sabe apontar o pecado dos outros, não olha para o seu. Cuidado. Você pode estar fazendo parte de um grupinho chamado Sinagoga de Satanás dentro da igreja. Estou de olho. Isso vale a pena refletir. Quarto ponto, prisão. Queridos, não pensa na prisão hoje não. Hoje você tem refeição na hora, você tem banhinho, você tem solzinho para tomar. Não pensa nesse tipo de prisão não. Prisão sustentada pelo governo, pela população, pelos impostos, nada disso. Pensa na prisão de Roma. A antessala da morte, a antessala do martírio. Esses cristãos eram presos e muitos ali morriam de doenças, de fome, porque eram abandonados em lugares simplesmente subhumanos. Queridos, alguns, como eu já falei antes, serviram de atração em arena. Eu quero subir com Jesus antes da grande tribulação, mas se Ele não me der esse privilégio, eu serei fiel até a morte? Vale a pena refletir. Diante dessa realidade, amados, Jesus avalia a sua igreja à sua maneira. Eu tenho falado isso para a igreja. Não está satisfeito, irmão? Começa a olhar para a igreja de Jesus através de Jesus. Ah, meu querido, porque não é fácil fazer esse exercício. É fácil olhar com olhos humanos, porque a gente vê muito mais pontos negativos do que positivos. A gente tem muito mais críticas do que coisas boas. Mas olha como é que Jesus avalia a igreja. Tem gente que bate no peito, nós somos uma igreja rica, porque temos um grande templo, temos muitos membros, temos muitos recursos. Como é que Jesus avalia a igreja? Esmirna era uma igreja pobre aos olhos dos homens, insignificante numa cidade rica, mas aos olhos de Jesus a riqueza daquela igreja era espiritual. E essa é a riqueza que nós precisamos zelar em primeiro lugar. A busca do reino de Deus, as coisas de cima. E assim que Jesus olhou para a igreja, enquanto as pessoas olhavam por fora, nossa, que templo chumbrega, meu Deus, que gente pobre, que gente que não reage, que gente que sofre, que gente sofredora. Jesus olha para eles e diz: mantenham-se fiéis, vocês são ricos. Que tipo de riqueza você valoriza, irmão? Tem gente decepcionado com a graça, porque vão em igrejas que só prometem bênção. Jesus vai te dar, porque você não foi feito para ser pobre, porque você não foi feito para sofrer, porque você não foi feito para passar por tribulação, porque você não foi feito para passar por doença. Quem disse? Rasga essa carta da Bíblia então. Nós não estamos no mundo simplesmente para bênçãos materiais, mas se Jesus dá, é para administrarmos com sabedoria.
é para investirmos no reino dele, usufruirmos do melhor dessa terra, mas invista no reino de Deus. Porque se você priorizar só essas bênçãos, por mais completo que você seja nessa vida, lá no final você vai ver que isso tudo não passou de vaidade. Um amigo meu, atleta da seleção brasileira, ele disse: Pastor Sanderson, eu cheguei a ser um atleta mais bem pago do Brasil. Eu cheguei ao topo de ter tudo o que eu queria financeiramente, todas as mulheres que eu queria. Quando eu cheguei a esse topo, eu vi que isso tudo é nada, porque isso tudo não satisfaz. E tem gente correndo atrás disso. Corre atrás, mas lembre-se do que eu estou falando por pessoas que já passaram pelo mesmo caminho. As coisas do mundo não satisfazem. Porque quanto mais tem, mais quer. Nunca está bom. Essa igreja era pobre aos olhos humanos, mas era rica aos olhos de Deus. E é assim que eu quero ser visto, assim que eu espero a igreja ser vista aos olhos de Jesus. Não rica materialmente, mas rica espiritualmente. E não se enganem, já vi igrejas pobres, ricas espiritualmente. Já vi igrejas ricas materialmente, pobres espiritualmente. Mas também vi igrejas pobres espiritualmente, como eu vi igrejas ricas espiritualmente. Não é um padrão, porque a gente precisa aprender a colocar a prioridade no devido lugar. Porque uma igreja que tem recursos e investe no reino, Deus dá mais. Deus dá muito mais. Mas é para o reino. O homem avalia o homem pelo ter. Jesus avalia o homem pelo ser. O que você é diante de Jesus, meu querido? Não é o que você tem, é o que você é. Eu quero que valorize o que você tem. Mas o que você tem? Você é um ser, você é alguém. Então, se o Espírito Santo habita em você, você tem algo precioso. Um grupo de judeus se achavam superiores por causa da linhagem histórica e da sua origem, mas eram sinagoga de Satanás. Cuidado com aqueles que se acham mais importantes dentro do reino de Jesus. Na verdade, essa é a minha maior preocupação em alguns casos. Cuidado. O homem vê a aparência. Não olha só para aquele que tenta mostrar que é santo. Vê aquele que é santo no dia a dia. Não aquele que só mostra ser cristão no domingo, mas aquele que é cristão no dia a dia. Aquele que ama, aquele que ajuda, aquele que estende a mão, aquele que dá comida, aquele que dá um copo de água a um dos pequeninos. Aquele que mostra nas atitudes do dia a dia. Quando leva um tapa, mostra a outra face. Quando é injuriado, responde com bem. É interessante, amados, eu falei para vocês, né? Esses dias, passei por essa experiência essa semana novamente. Tive a oportunidade de devolver um mal que me fizeram com mal. E digo para vocês, humanamente falando, lá dentro tu pensa, dá vontade de responder da mesma forma, da mesma moeda. Mas eu sou cristão, Jesus habita em mim, então eu vou responder com o bem. O mundo vê a aparência, Jesus vê o coração. Esmirna, amados, teve exemplo de fidelidade. Um dos maiores exemplos de fidelidade, de martírio que passou pela cidade de Esmirna é o próprio Policarpo. É esse mesmo, Policarpo de Esmirna. Ele foi bispo da igreja, foi discípulo de João, que estava recebendo ali a visão de Jesus na ilha de Patmos. E ele foi morto em 155 depois de Cristo. Na metade do primeiro para o segundo século.
Olha só que interessante, amados. Arrastaram ele diante das feras e intimidaram ele com fogo, fazendo ele negar Jesus. Ou você nega Jesus, eu te jogo para os leões. Ou você nega Jesus, te jogo na fogueira. O que Policarpo de Esmirna responde? Olha isso, amados. Ele respondeu ao procônsul: vocês me ameaçam com um fogo que pode queimar apenas por alguns instantes, né? A respeito do fogo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas por que vocês demoram? Façam logo o que têm de fazer, né? Ou seja, eles estavam ameaçando ele com um fogo que pode queimar em momentos, mas ele estava mais preocupado com o fogo do inferno, para o qual eles iriam. Diz ali que os seus algozes tentaram forçá-lo a blasfemar contra Cristo. Nega Cristo, que a gente te solta. Nega Cristo, que a gente te liberta. E o que ele respondeu? Eu o sirvo há 86 anos, e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? Essa foi a resposta de Policarpo. Ele não blasfemou. Ele foi fiel até a morte. Os inimigos furiosos queimaram ele vivo em uma pira, enquanto ele orava e agradecia a Jesus o privilégio de morrer como mártir. Continuando. Jesus, amados, está no controle, amém? Que triste o que aconteceu com Policarpo. Que triste o que aconteceu com Jim Elliot. Que triste o que está acontecendo a muitos cristãos nesse momento no mundo. Nós temos liberdade, amados. Tem gente que nem sei se vai voltar para a igreja depois da pandemia, amados. E foi só uma pandemia, não foi perseguição. Imagina quando a perseguição chegar. E aqui uma reflexão, amados. Jesus, ele permite o sofrimento porque ele tem um propósito. Não há glória no sofrimento. Sabe, porque tem gente que faz apologia. Ai, pastor, como eu sofro, mas tudo bem, quanto mais sofrer, melhor. Não, não é isso. Não é esse tipo de apologia. No filme 300, já citei aqui, tem uma cena muito interessante, onde Xerxes chega, né, ali para o rei de Esparta, e fala: se entregue, salve os seus homens, eu te farei general do meu maior exército. E ele: não farei. Se ajoelhe diante de mim, não me ajoelharei. Aí ele olha para ele com aquela voz, né? Não haverá glória no seu sofrimento. Não há glória no sofrimento. A glória é de Deus, a glória é de Cristo. Não há glória no teu sofrimento, amados. Mas há propósito. Pastor, que propósito Deus tem comigo? O propósito do teu sofrimento, e eu não sei qual é, mas é provar, te purificar e não te destruir. Jesus nunca permite que algo aconteça na nossa vida sem um propósito. Está passando por tribulação, está passando por dificuldade, perdeu alguém querido na sua família, pensa nisso. Talvez hoje você não entenda, lá na frente você vai entender. Mas por enquanto permita ser purificado, permita que essa prova venha para fazer você amadurecer na fé, a se tornar mais fiel, mais firme em Jesus. Porque quando Jesus fala de permanecer nele na videira, ele fala que ele poda, a poda dói.
Porque aí está a diferença da provação e da tentação. Embora a mesma palavra seja aplicada no grego, lá em Tiago, a tentação vem para você cair e se afastar de Deus. E o inimigo usa justamente a tentação para fazer você desistir do plano. Mas a provação vem para você ser aprovado. Para você realmente saber, não somente crer, mas vivenciar na sua vida, na sua experiência, na sua existência, que Jesus é real. Quando a minha esposa ficou grávida da nossa filha, ela teve hematomas até o 4º mês de gestação. No 3º mês o hematoma tinha aumentado do 1º para o 2º para o 3º mês, de tal forma que a médica disse: você não vai ter essa criança. Vá para casa e espere abortar. Quando abortar, venha que eu vou fazer a curetagem. Não tem o que fazer, doutora? Não tem tecnologia nem nos Estados Unidos que a gente possa intervir. E aí o que você faz? Você vai para o quarto, orar e chorar. Por que Deus está acontecendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso? E a gente se questiona, a gente se pergunta. E questione, pergunte, chore, faz parte. Mas no 4º mês, quando nós fizemos novamente o exame, simplesmente o hematoma tinha sumido. Por que isso, pastor? Porque Deus quis me mostrar, não somente aqui na minha cabeça, uma fé racional, mas uma fé palpável. Que quando a gente ora, a gente se entrega, Ele, segundo a sua vontade, age. E ela hoje é uma bênção nas nossas vidas. Existem momentos, amados, que você não tem o que fazer a não ser orar. E o que a gente vê aqui, amados? O sofrimento na história da igreja é um privilégio. Assim como crer é. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano na Segunda Guerra Mundial, morreu enforcado no campo de concentração. Ele sabia do que ele estava falando. Paulo diz: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Quem já passou pelo quartel sabe que o sofrimento não vem ali só para judiar do soldado, não vem ali só para judiar do militar. O sofrimento vem para torná-lo mais forte, para torná-lo mais resistente, para torná-lo mais firme contra o inimigo. Então, o que nós temos que ver aqui no texto? Diz: vocês passarão por uma tribulação, mas não se preocupem, porque ela durará apenas 10 dias. Existem N interpretações sobre o que significa esses 10 dias. Mas, o que a gente precisa entender aqui, amados? Em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo aqui? O sofrimento, ele é certo. A igreja sofreu na história. A igreja está sofrendo atualmente. A igreja ainda vai sofrer. Não precisamos esperar dias fáceis, não serão. Mas sabe o que a Bíblia fala? Esse sofrimento, ele é limitado. Mas limitado até que ponto, pastor? Limitado até o ponto de tirar a tua vida física, a minha vida física. Mas não a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Um amém mais forte? Não estamos acostumados, né? Queridos, o texto fala que o sofrimento será breve. Mas a glória que está por vir, a vida eterna em Cristo Jesus, pesa mais do que eles. Por isso, foque a sua vida não naquilo que se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é de fato eterno. Vai passar.
Eu não sei pelo que você está passando agora, mas vai passar. Vamos dizer junto? Vai passar em nome de Jesus. Mas tira uma lição disso. Amados, eu estou detestando essa pandemia, vou ser sincero com vocês. Coisa chata chegar na igreja e não poder abraçá-los. Ainda mais eu que sou todo afetivo, né? Adoro abraçar todo mundo, cumprimentar, conversar e tal. Não pode se abraçar. Coisa chata não poder fazer visita, de medo de levar vírus para alguém. Tá uma chatice isso, mas o que eu estou aprendendo com isso? O que Jesus me ensinou? Jesus me ensinou a ocupar melhor o meu tempo, a investir mais na minha família, a ler mais, a estudar mais, a orar mais. Então a gente tem que tirar um proveito desse sofrimento. Tem que tirar algo dessa aprovação, para sermos de fato aprovados. Achei lindo o testemunho da Lia, final do ano. Tempo difícil para todos, mas foi o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque tirou as melhores lições dele. A gente precisa aprender a tirar as melhores lições do sofrimento, por mais difícil que seja. Porque se você ficar só focando no sofrimento em si, sem aprender com ele, meus queridos, você não vive mais. Você vai deprimir, você não vai conseguir avançar. Então pensa, o que Jesus quer? E não vem perguntar para mim não, pergunta para Jesus. Jesus, por que o Senhor está permitindo esse sofrimento? Eu passei por uma provação, final do ano. Eu orei para Deus e Deus me revelou 2 sonhos muito claros do que Ele queria me ensinar. Então Deus fala, através da palavra, através de sonho, através de oração, através de um irmão que traz uma palavra de bênção muitas vezes, de outro irmão que traz uma palavra de maldição. Então tu tem que aprender a discernir. Mas a gente vai crescendo, a gente vai sendo provado. E queridos, Jesus venceu o sofrimento, por isso Ele pode nos fortalecer, e Ele vai te fortalecer. O texto é grande, mas presta atenção, eu faço questão aqui de citar algumas coisas, para a gente encerrar isso aqui, crendo, e não com esse peso de sofrimento. Jesus, amados, Ele também enfrentou tribulação, Ele foi um homem de dores, Ele soube o que é padecer, Ele foi pressionado pelo inferno. O inimigo tentou até o último momento fazê-lo desistir da sua missão. Jesus suportou a pobreza, Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Podem tirar tudo o que você tem, mas não podem tirar a tua vida eterna em Jesus. Queridos, Jesus foi caluniado, chamaram Ele de beberrão, chamaram Ele de impostor, de blasfemo, de possesso. Jesus foi preso, Ele foi açoitado, foi cuspido, foi pregado numa cruz. E a gente quer subir bonitinho como igreja. E se Ele quiser que a gente tenha a mesma experiência? Queridos, Ele passou pelo vale escuro da própria morte. Ele entrou nas entranhas da morte e a venceu. Agora Ele diz para a sua igreja: não tema as coisas que tem de sofrer. Ele tem poder para consolar, porque Ele foi tentado como nós, mas sem pecar. Ele pode nos socorrer, porque Ele caminhou o caminho do sofrimento e da morte e venceu, amém? Encerrando, Ele é eterno, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é aquele que nunca muda, que está sempre conosco. Ele é vitorioso, Ele enfrentou a morte, Ele venceu, Ele destruiu aquele que tem o poder da morte e nos promete vitória sobre ela, amém? Por último, Ele é galardoador, Ele promete a coroa da vida para os que são fiéis e vitória completa sobre a segunda morte. Aqueles que forem fiéis até a morte, de modo algum passarão pela segunda morte, que é a morte espiritual. O inimigo pode ir até o ponto de nos ferir fisicamente, de nos matar fisicamente, mas não espiritualmente se estamos em Jesus, amém? Por isso, se você não está em Jesus, não saia sem Ele daqui essa noite. Pelo amor de Deus, misericórdia. Saia daqui aceitando Jesus em seu coração, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós estamos perdidos. Queridos, é triste
ver muitas pessoas padecendo com o vírus. Esse vírus matou muita gente, infelizmente. Muito sofrimento veio, inclusive para a igreja, não poupou nem cristãos. Pelo contrário, a mídia fez questão, né? Cada cristão, principalmente que era artista, pastor, padre, eles faziam questão de demonstrar. Somos humanos. O inimigo ainda está em posse da morte. Ele ainda consegue nos ferir. Mas se estamos em Cristo e Ele permite que ainda vivamos, seja fiel. Não negue Jesus. Porque, como aplicação, como conclusão dessa mensagem, Jesus termina: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer ser vitorioso? Quer ser rico no céu? Quer ganhar um galardão de Jesus? Seja fiel. Perseverante na tribulação. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Que bênção uma igreja receber só elogios. Mas o contexto não é fácil. Eu quero orar com você. Deus e Pai, obrigado porque a Tua palavra, Senhor, mexe conosco. Eu quero que realmente saiamos daqui trêmulos essa noite, porque ela mostra a fragilidade da nossa vida. O quão passageiro, efêmeros nós somos nesse mundo, Senhor, de trevas e morte. O quão suscetíveis nós estamos a um vírus, Senhor, potencialmente mortífero. Ó Deus, muita coisa tem assolado a Tua igreja: perseguição, perigo, fome, nudez, morte. Mas aqui, Senhor, percebemos que quem permanecer fiel na provação, na tribulação, na tentação, receberá a coroa da vida eterna. Ó Deus, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não é fiel a Ti, que Te receba como Senhor e Salvador neste momento. Igreja, permaneça com os olhos fechados. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a mão, eu quero orar com você. Não saia daqui sem essa decisão. Tem alguém? Ninguém está vendo. O pessoal está de cabeça baixa. Só eu vou ver, eu vou orar com você. Mas saia daqui com essa certeza. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer fazer nessa noite? Tem alguém? Amém. Que Deus fortaleça e nos mantenha fiéis. Ó Pai, obrigado pela Tua igreja estar reunida. Nos dá aqui, Senhor, um chacoalhão nessa noite. Aqueles que estão em casa, que foram alcançados pela Tua graça, ministra aos corações, para que também sejam transformados, edificados com a Tua palavra. Receba cada um de nós, Senhor, na Tua glória, para a honra e glória do Teu nome. E nos ajude, Senhor, a passar por toda a tribulação aqui, mas que sejamos fiéis. Obrigado por essa palavra. Continue falando e ministrando a nós em nome de Jesus. Amém. Eu passo para a equipe de música que vai ter um número especial. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo.
Podem continuar aí, tá? Amados, terminou os pastel, tá? Então quem não reservou, né, ficou sem hoje. Mas não saia sem garantir o teu X da semana que vem, tá bom? Fica aí o aviso aí. Quem pegou o seu combo, retire aqui no salão anexo, né? Então, para que possa também ter o seu lanche em casa. Queridos, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela presença de cada um. Vamos meditar nessa palavra, na fidelidade, na nossa fidelidade de vida a Jesus, né? Ele suportou o maior sofrimento da cruz do Calvário, para que a gente pudesse ter vida, vida abundante e vida eterna, né? Que bom que Ele tem aliviado o nosso sofrimento, que bom que Ele tem nos permitido viver momentos incríveis aqui no Brasil, com a liberdade que nós temos como igreja, momentos muito maravilhosos. Realmente Ele tem sido muito bondoso conosco, que Ele possa manter, preservar e que a gente venha valorizar isso. Fiquemos em pé, eu quero orar mais uma vez, dar a bênção e despedi-los na graça de Jesus. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra mexe com a gente. Mexeu comigo, Senhor, essa semana e realmente faz a gente pensar. Eu sei que nós não sairemos hoje talvez com um sorrisão, mas com uma preocupação de realmente firmar a nossa fé, a nossa vida em Ti. Nos ensine, Senhor, a orar mais, a meditar mais na Tua palavra, a amar mais quem está do nosso lado, para que as nossas dificuldades sejam superadas pela Tua presença, Senhor, e pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Ó Deus, se possível, nos livre da tribulação, nos livre do sofrimento, mas se ainda assim Tu permitires, ó Deus, nos dê graça, nos dê força para sermos fiéis até a morte, mas nunca, jamais Te negar. Obrigado por esse tempo, por essa reflexão. Continue agindo em nós, através de nós, falando ao nosso coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com o povo de Deus, agora e para sempre. Amém? Amém. Olha para quem está do lado, dá um sorrisão por cima dessa máscara, né? E diz assim: ser fiel até a morte. Até a morte. E Deus vai te dar a coroa da vida. Amém? Deus vai te dar a coroa da vida. Amém. Deus abençoe. Boa semana. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus